Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro De Olho no Front, o nosso podcast de estudos estratégicos, guerra, paz, relações internacionais, enfim. Estamos felicíssimos de chegar ao nosso terceiríssimo programa. Pensávamos que não sairíamos do primeiro, brincadeira, mas estamos aqui mais uma vez com vossas excelências. O nosso tema hoje é sensacional, né, Juan Ricardo? Exatamente, e vamos lembrar que hoje a gente vai falar sobre novas guerras, vamos entender um pouco mais esses conceitos, entender um pouco mais como funciona e qual a diferença da guerra tradicional para as novas guerras e todas as questões que envolvem esses dois novos conceitos, tanto a nova guerra como a guerra tradicional. Exatamente, e seguindo o modelo do nosso programa anterior, nós vamos ter na segunda parte uma entrevista, dessa vez com o professor Gilberto Oliveira, que é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra, mestre em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval e possui como área de pesquisa ali a política e segurança internacional com ênfase em estudos críticos de segurança. Se você estiver escutando a gente pelo YouTube e quiser ir direto para a entrevista com o Gilberto, você pode clicar ali no nosso vídeo da parte 2. Se você estiver escutando pelo SoundCloud ou pelo download direto, é só pular para o minuto 32 minutos e 5 segundos. Bom, vamos começar o programa? Então, se eu fosse você, eu ficaria de olho no front. O nosso programa é muito especial, além, claro, por causa do tema, mas também porque a gente conta com a parceria da Semana de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. A 7ª SDG aconteceu nos últimos dias 30, 31 e 1º de novembro, com o tema Segurança Internacional e suas novas perspectivas, gênero, conflitos e novas guerras. A SDG é um evento fundamental para quem quer discutir assuntos sobre defesa, segurança internacional, conflitos, guerra, paz, questões humanitárias, relações internacionais, gestão estratégica. É sem dúvida nenhuma um evento muito importante e é fundamental que a gente esteja junto nessa caminhada. Claro, e para mais informações você acessa o site www.semanadefesa.com.br. Lá você vai ter mais informações sobre o evento e sobre o que acontece dentro da semana, qual é a programação e quais serão os próximos temas. Bom, antes de a gente falar sobre novas guerras em si, é importante a gente dar uma volta no tempo e primeiro falar do conceito de guerras tradicionais. Embora a gente tenha uma familiaridade com o termo, é importante a gente traçar as diferenças para justamente poder entender melhor o que são as novas guerras. Pois é, eu acho que é fundamental fazer qualquer tipo de diferenciação entre novas guerras e guerras tradicionais, porque as novas guerras elas só recebem essa denominação como novas por conta de uma mudança conceitual e uma mudança na prática da guerra. A guerra tradicional, como bem definido pelo filósofo, militar, escritor Karl von Clausewitz, as guerras tradicionais são aquelas guerras que a gente costuma ver nos filmes, né? São as guerras que têm um arranjo mais tradicional, ou arranjo em que a gente tem claramente a visão sobre quem é o soldado e quem é o inimigo daquele soldado, que também é um soldado. A gente tem um campo de batalha muito bem montado, uma estratégia de guerra muito bem feita, enfim, uma definição muito clara de como aquele conflito acontece. Daqui a pouco, quando a gente for falar sobre novas guerras, você vai ver que talvez nessas novas guerras, essa definição clara de como o cenário está posto não acontece. De quem é quem são os atores que participam daquela guerra, como diferenciar eles é uma coisa muito difícil de se fazer. E talvez por isso esteja aí o motivo da nomenclatura de novas guerras e a diferenciação com as guerras tradicionais. O que o Clausewitz vai dizer, assim, em suma, é até uma citação muito importante para ele, muito famosa, é que a guerra é a continuação da política por outros meios. Então, para o Clausewitz, a guerra sempre tem um objetivo político. Muito bem. Essas guerras tradicionais, elas têm, como bem Bernardo disse, os inimigos e os aliados muito bem definidos. O espaço onde são travadas essas guerras são bem delimitados. A territorialidade ali é bem e muito bem definida. A gente tem, nesse contexto, diferentes países lutando justamente por um fim que é muito bem especificado, que é objetivado pelos estados o tempo todo. A guerra seria uma disputa entre estados por território, por soberania, em que o objetivo é 100% totalmente político. Ou seja, o seu objetivo não é dizimar a população de um tal país. Seu objetivo é tomar aquele país, seu objetivo é tomar os recursos daquele país, seu objetivo é estabelecer naquele país um governo aliado ao seu, e não exatamente fazer um genocídio, cometer algum ato que rompa os direitos humanos daquela população.
Não que não tenha acontecido episódios disso ao longo da história, mas é isso que o Clausewitz defende como objetivo da guerra tradicional. Lembrando que esse conceito político da guerra, ele vem pós-Westfália, em 1648, e se posterga até a Guerra Fria. Bom, Westfália, para o nosso ouvinte que não está familiarizado com o termo, seria justamente um momento na história, né, mais especificamente no final da Guerra dos 30 Anos, em 1648, em que a lógica do sistema internacional ela muda de uma lógica totalmente religiosa para uma política, em que a política do Estado é mais importante do que a religiosidade daquele Estado. Nessa lógica, um país X, que seria católico, pode se aliar a um país Y, protestante, visando parar o crescimento de um outro país católico que talvez se transformasse numa ameaça muito forte. Tá aí, ó, um dos conceitos mais importantes das relações internacionais definidos em 45 segundos. Sucesso, menino Rodrigo. Então esse conceito de guerra faz a gente pensar que as guerras foram os principais meios do Estado manter o monopólio legítimo da força. E Charles Tilley vai defender uma ideia muito importante para a gente entender esse conceito de guerras tradicionais e a formação dos Estados a partir dessas guerras. Só para lembrar, Charles Tilley foi um dos autores que a gente trabalhou no programa passado. Para quem não escutou, dá uma olhadinha lá no segundo programa e aprende um pouco mais sobre o Tilley, um dos escritores mais importantes nas relações internacionais nesse século. E ele vai defender justamente que as guerras moldam os estados, assim como os estados moldam as guerras. Então, esse processo de guerras tradicionais, onde a soberania do Estado, onde a legitimidade do uso da força através do Estado, ela corrobora para que tudo isso funcione como um grande processo de formação estatal. Bom, e talvez o momento principal da argumentação de Clausewitz seja o momento em que ele divide a guerra tradicional em uma tríade. Os princípios da guerra tradicional em uma tríade, um triângulo. Essa tríade ela é dividida em diversas maneiras. Tem pessoas que tratam como uma tríade emoção, sorte e razão. Outros vão falar de propósito, condução e natureza da guerra. Outros vão falar sobre povo, governo e exército e suas respectivas funções. Mas o que ele quer dizer com essa tríade, basicamente, é que o povo é responsável pela natureza da guerra, pela parte emocional da guerra. O governo é responsável pelo propósito. Com o fim da guerra, o objetivo principal da guerra. Exatamente. Geralmente o propósito que o Clausewitz considera como principal, alcançar um outro estágio diferente daquele que se está posto, que é anterior. Não necessariamente esse estágio vai ser o melhor. É óbvio que os governos vão buscar um estágio melhor, mas o resultado da guerra pode ser um estágio muito pior do que o governo estava anteriormente. Ele pode perder, né? Na guerra uns vencem, outros perdem. Exatamente. O exército então seria responsável pela condução da guerra, pela sorte na guerra. Alguns exércitos vão tentar uma vitória mais rápida e decisiva, outros exércitos vão tentar desgastar o seu inimigo aos poucos para poder vencer. Isso tudo faz parte de como o exército vai decidir a condução da guerra. Enfim, o que a gente tentou definir aqui nos últimos minutos é que as guerras tradicionais são as guerras que a gente já conhece. A Guerra dos 30 Anos, a Guerra dos 100 Anos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra das Malvinas, a Guerra do Iraque, a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, a Guerra Franco-Prussiana, enfim. O modelo de guerra tradicional é aquele modelo que é praticado até hoje. E o que acontece no final da Guerra Fria é uma mudança desse paradigma de guerra tradicional, por exemplo. Surgem novos tipos de guerras em que o conceito de guerra tradicional não pode ser completamente concebido. Porque a gente tem diferentes atores surgindo nesse novo cenário que se estabeleceu pós-Guerra Fria, e esses atores não tem uma motivação muito bem específica. Eles não têm aquela motivação que os estados têm de aumentar seu território, de fazer guerras para poder, enfim. Não só manter o território, tem também aquele objetivo muito importante que é a questão identitária das novas guerras, né? Sim, as novas guerras têm um cunho mais identitário, um cunho mais de eu pertenço a esse lugar por causa da minha identidade, por conta da minha nacionalidade, por conta da minha... Enfim, diferentes conceitos, diferentes questões. Já a guerra tradicional tem uma questão muito mais ideológica, muito mais de eu sou um Estado que quero e tenho uma ideologia que quer se espalhar para o mundo todo. É importante também fazer um recorte temporal em relação a isso. As novas guerras, apesar de receberem esse termo só depois da Guerra Fria, de receberem esse termo mais especificamente com o trabalho de uma autora chamada Mary Caldwell, que a gente vai falar dela daqui a pouco, elas existiram durante o século XX em diversas ocasiões, mas o campo de estudos da segurança internacional não abordou ela fortemente, né? A segurança internacional, que é aqueles estudos
estudos que tratam de como os estados estão lidando entre si dentro do sistema internacional, ela foi tratar sobre as grandes guerras, sobre as guerras bipolares, sobre a bipolaridade do sistema internacional e como os estados estavam influenciados por aquilo, e antes ainda sobre como a Segunda Guerra e a Primeira Guerra afetavam a relação entre os estados. Mesmo assim, durante esse processo, focos de resistência em que não se tinha definidos claramente quem era um combatente, quem estava pelo Estado, quem não estava pelo Estado, aconteceram. As guerras civis foram absolutamente constantes. Mas a conotação de que são novas guerras, ela surge depois da Guerra Fria, a partir de 1991, dentro desse campo, exatamente pela falta de característica bipolar do sistema internacional. Isto é, os estados eles começaram a lutar entre si, e dentro dos estados houveram conflitos internos, conflitos que tinham raízes históricas muito grandes, e essas raízes históricas elas se transformaram em conflitos, consequentemente, sem a necessidade de ter influência desse caráter bipolar no sistema internacional. Não houve em nenhum desses conflitos uma influência seja dos Estados Unidos, seja da União Soviética, seja de qualquer outro país. Evidentemente o financiamento pode ter algum tipo de relação, mas a base da guerra não foi a política ideológica, como a gente falou agora há pouco. Foi a política identitária, foi aquilo de se pertencer e de tentar fazer valer aquele poder que se queria estar naquela sociedade, e aí consequentemente houve conflito. Exatamente, Bernardo. É justamente nesse âmbito que a Mary Caldor escreve o livro dela, Old and New Wars, que a tradução aqui livre seria Velhas e Novas Guerras, em que logo no começo do livro ela vai falar pra gente que o conceito de novas guerras é um conceito nebuloso, que possui elementos ali da guerra, do crime organizado e da violação de direitos humanos. Então é difícil você diferenciar essas coisas dentro do âmbito das novas guerras. Então a Mary Caldor, na interpretação de novas guerras, vai dizer que é muito confundido dentro da academia o conceito de novas guerras e o conceito de guerra civil, né? A guerra civil é um contexto muito mais interno, sendo que as novas guerras elas já atingem fronteiras transnacionais. É importante, esse é um dos principais tópicos de diferenciação entre esses dois conceitos que são importantíssimos e não podem ser confundidos. As novas guerras, elas vêm com uma nova perspectiva de guerra, por isso que nova, porque ela foge do tradicional, e a guerra civil ela já existia e já estava definida dentro da academia por muito tempo. E tem outra confusão também que é feita, que é chamar as novas guerras como conflitos de baixa intensidade. A Mary Caldor vai falar que chamar as novas guerras disso é perigoso porque você cai no termo guarda-chuva. O que seria um termo guarda-chuva? O termo de conflitos de baixa intensidade, ele abarca diversos tipos de conflitos que são diferentes entre si. Ele é um termo que serve para várias coisas, por isso que ele é guarda-chuva. Ele abarca, ele protege várias coisas. É uma generalização, sendo que os conceitos que estão nessa generalização são muito diferentes entre si, né? Exatamente. Então a Mary Caldor vai dizer que isso é muito perigoso. Só pra gente ter uma noção do tão generalizado o conceito de conflito de baixa intensidade é, ele é usado nos Estados Unidos para definir o terrorismo. Para os Estados Unidos, o terrorismo também é um conflito de baixa intensidade, assim como a tática de guerrilha. Outro aspecto interessante dessas novas guerras é a diferenciação que ela faz dentro do sistema global. As novas guerras, evidentemente, elas estão inseridas dentro de espaços territoriais diferentes, mas ainda assim elas estão sendo globalizadas e são extremamente globalizantes, né? Elas têm aspectos internacionais muito fortes. E a Mary Caldor, na sua obra, ela fala que a globalização cria dois blocos no mundo. Um bloco em que existem pessoas que têm acesso livre a essa globalização em si, né? Ao fax, à internet, ao e-mail, ao cartão de crédito, à cobertura da mídia, ao mesmo tempo que cria um outro bloco antagônico de quem não tem acesso e quem está excluído desse processo. E essa globalização de dois blocos, ela pode ser a causadora em algum modo, em alguma escala, dessas novas guerras. Essa diferenciação identitária sobre poder ter acesso e poder não ter acesso. A transnacionalização das forças militares também é uma coisa muito importante. As forças militares elas passam a ter mais do que só uma nacionalidade na prática. Evidentemente na teoria continua tudo igual, mas na prática existe um caráter menos nacionalista e menos personalista de como essas forças militares vão desempenhar seu trabalho. Por exemplo, o envio de tropas nacionais à ONU é uma coisa extremamente comum. Então você tem um bem comum ali sendo analisado de maneira muito forte. E esse processo de transnacionalização, ele começa desde
a Guerra Fria, né, que é o momento de criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia, ou seja, você cria um exército transnacional que deve proteger todos os países membros daquele tratado. Ou seja, ele vai evoluindo ao longo do tempo, desde aqueles tratados vindos da Guerra Fria. E aí a gente difere novamente daquilo que a gente falou no começo do programa sobre guerras tradicionais. A gente tem um novo caráter, uma redefinição do caráter desses exércitos que passam a ter, além da sua função nacional, outras funções, desempenham outras funções. E no caso de guerras transnacionais, né, de guerras que começam num território, espalham-se por outras, você tem ainda assim a mesma força combatente, porque o motivo de combater continua existindo em outros territórios. E outra coisa muito importante que eu acho que é fundamental nessa relação de novas guerras, que são os olhos do mundo assistindo a elas, né? Todo mundo de olho naquele fronte, tendo a liberdade de usar o nome do nosso programa. É impressionante o quanto as novas guerras tiveram um caráter internacional por ter o mundo a assisti-las. Existem exemplos clássicos dessas guerras remodeladas, transmitidas pela mídia, e esse caráter remodelador sendo ampliado. Você tem o genocídio em Ruanda, transmitido pelas emissoras de televisão, especialmente na Europa, os correspondentes internacionais fazendo trabalho em Ruanda. A guerra na Somália também, a guerra na Bósnia, toda aquela guerra de independência da Iugoslávia sendo transmitida amplamente pela televisão. E as mais recentes, né? A guerra na Síria, a guerra no Iraque, a guerra no Afeganistão, que apesar de terem algum caráter de guerras tradicionais, tem um caráter de novas guerras pela presença civil fortíssima lá e pela talvez falta de entendimento daquelas pessoas que estão assistindo aquela guerra de quem é o combatente e quem é o combatido. É uma coisa impressionante poder assistir guerras em que os civis participam de maneira absolutamente párea ao que participam os militares. E é engraçado essa percepção identitária, né, que eles têm. Tanto na guerra de Ruanda como na guerra da Bósnia, a gente tem a questão da identidade sendo reafirmada ali e sendo buscada a todo momento. Então a globalização é muito, muito, muito forte em todo esse processo de ascensão das novas guerras como um conceito, como um arcabouço teórico, como uma constelação teórica. E o principal ponto da globalização é que ela faz o Estado perder espaço. E o Estado perdendo espaço é justamente aonde as novas guerras conseguem florescer. Exatamente o que você falou, Rodrigo. A perda do espaço do Estado é justamente a demonstração internacional de que aquele Estado é incompetente e não consegue controlar o seu próprio território. É assim, as pessoas podem achar isso espantoso, mas é verdade. Se grupos estão se rebelando dentro do Estado, ele é incompetente de reafirmar a sua soberania naquele território. E aí eu acho assim muito interessante falar sobre essa talvez falta de governabilidade do Estado para tratar desses assuntos internos, e aí criam-se essas novas guerras, como um fenômeno muito crescente em estados que têm o seu arcabouço estrutural cada vez mais enfraquecido, né? A Somália, por exemplo, é um excelente exemplo disso. O Estado somali é um Estado extremamente fragilizado. Para alguns é um Estado falido. E aí a gente entra num conceito que as novas guerras trazem, né? Que esse estudo sobre novas guerras traz, que é sobre o conceito de Estados fracos, falidos e falhados, né? Estados que em dado momento tiveram algum problema, e aí evidentemente vai variar de qual estado a gente está falando, mas que a presença dessas novas guerras, elas passaram a existir por conta da falta de estrutura estatal para que aquela guerra em dado momento fosse reprimida. Essa política identitária e não mais ideológica, evidentemente se a gente pensa em política ideológica, a gente pensa em agenda de Estado, né? É o Estado fazendo aquela política existir, e aí talvez alguma repressão por forças outras, fazendo com que aquela política não vigore. Mas quando a gente fala sobre novas guerras, e aí reitero, é muito importante lembrar sobre a diferenciação fundamental do caráter de novas guerras entre nós e os outros. Quando os estados não têm nenhum tipo de arcabouço estrutural para fazer com que aquela guerra não vigore, a disputa entre nós e os outros, a disputa identitária é muito mais forte. E assim, eu acho até importante a gente contextualizar um pouquinho a questão da Somália, porque eu acho que dos três exemplos ali da Somália, Ruanda e Bósnia, a Somália é onde a questão identitária das novas guerras se mostra mais presente. Às vezes quando a gente fala que
as novas guerras giram em torno de uma questão identitária, fica um pouco abstrato talvez para o nosso ouvinte conseguir entender por que uma questão identitária pode trazer um conflito de tamanhas proporções, né? A questão da Somália é o seguinte, nós temos desde 91 uma guerra civil entre diversos clãs dentro da Somália. Esses clãs são divididos em subclãs, que são divididos em sub-subclãs, que não conseguem chegar num consenso sobre qual deles deveria ocupar o poder central. É óbvio que cada clã vai lutar para que o próprio consiga alcançar o poder central da Somália. A ONU então começa a enviar, a partir do início da guerra, recursos humanitários para a Somália e os clãs começam a desviar esses recursos para que apenas alguns clãs sejam favorecidos por essa ajuda humanitária. É aí então nesse contexto que a ONU intervém para garantir que essa ajuda humanitária que estava sendo desviada por esses senhores da guerra e pelos clãs conseguisse chegar igualmente a todas as partes beligerantes, todas as partes em conflito. Essa intervenção ela tem um sucesso breve, são cerca de 20 mil homens liderados pelos Estados Unidos que chegam na Somália buscando uma estabilidade ali no território. Eles conseguem essa estabilidade até o momento em que a ONU tenta estabelecer um governo central por si própria. Ou seja, ela começa a tentar constituir um governo central dentro da Somália sem o consentimento de todos os clãs. Os Estados Unidos, dentro da intervenção, acabam assumindo um papel mais agressivo, caçando os líderes das milícias, dos clãs e agindo paralelamente àquilo que a ONU estava mandando. Até o momento em que os Estados Unidos acabam entrando ali naquele conflito também como uma parte do conflito e não mais como um suporte de operação de manutenção de paz. E é a partir desse momento em que as tropas da ONU começam a ser vistas dentro do território somali como inimigos. Não mais como agentes que estavam ali tentando construir uma paz, e sim como agentes que estavam ali lutando por algum lado. E aí nós tivemos grandes baixas em soldados dos Estados Unidos que desistiu naquele momento de ceder tropas à ONU. Os Estados Unidos não cede mais tropas para a ONU desde a Guerra da Somália. Os Estados Unidos só atuam hoje em dia sobre a bandeira da OTAN, não mais sobre a bandeira da ONU. O que os Estados Unidos fazem nas operações de manutenção de paz é enviar recursos financeiros, recursos humanitários. Mas tropas armadas, os Estados Unidos não mais enviam desde o ocorrido na Somália, desde o ocorrido no Falcão Negro em Perigo. A Somália hoje em dia ela possui um governo central que só consegue operar dentro de, 10 quarteirões da capital. A partir do fim do cordão de isolamento que as tropas da ONU hoje estabeleceram na Somália, o governo central não tem mais nenhuma autoridade fora dele. Ou seja, são mais de 25 anos de conflito em que o máximo que conseguiu se estabelecer sobre a bandeira da ONU foi um governo que consegue governar 10 quadras. E por que esse governo central não consegue ter tanto poder? É justamente porque os clãs que não fazem parte, os clãs que não foram envolvidos dentro dessa lógica de formar um novo Estado, ou seja, que a ONU não chamou para conversar para formar esse novo Estado, não aceitam esse governo central. E eles não têm a mínima intenção de aceitá-lo no futuro. Bom, é importante a gente ressaltar que a Mary Caldwell faz 3 tipos de distinção. A distinção entre o objetivo, a distinção entre a metodologia e a distinção entre o financiamento. Dentro do objetivo, a gente tem aquela dicotomia entre a guerra tradicional e a guerra e as novas guerras. As novas guerras tendo um objetivo político identitário e as guerras tradicionais tendo um objetivo político ideológico. O genocídio em Ruanda, por exemplo, foi um importante acontecimento em que marcou exatamente essa objetivação das novas guerras, a objetivação político-identitária entre as duas etnias que estavam disputando a guerra, os Tutsis e os Hutus, e a gente consegue perceber claramente a questão do pertencimento sendo um fator pró-guerra. Outro caso também icônico foi o massacre de Srebrenica na Guerra da Bósnia, onde 8 mil muçulmanos bósnios foram assassinados, brutalmente assassinados, por soldados sérvios católicos. O que aconteceu naquela ocasião, de maneira resumida ali, foi um erro das Nações Unidas, da ONU, porque havia ali na cidade de Srebrenica uma espécie de cordão de isolamento, ou seja, uma proteção para civis ali dentro daquela cidade, protegida por soldados holandeses sob tutela da ONU. O que aconteceu é que a cidade ficou tão lotada de civis que os soldados holandeses viram que não teriam condições de proteger aqueles civis, pediram reforços das Nações Unidas
a ONU se recusa a enviar os reforços solicitados pelos soldados holandeses, e o que acontece é que os soldados holandeses expulsam os civis da cidade de Srebrenica porque eles não teriam condições de defendê-los, os civis. Os civis então deixam a cidade de Srebrenica e assim que saem da cidade dão de cara com o exército sérvio fortemente armado, que mata então todos aqueles muçulmanos bósnios por uma pura questão identitária, ou seja, eles são outros, eles são, além de muçulmanos, eles são bósnios, eles não são nem sérvios e nem católicos. Eles devem ser eliminados. A segunda mudança, o segundo contraste importante que a Mary Caldwell falou, como o Juan já disse, é a metodologia da guerra. Enquanto nas guerras tradicionais você tem aquela questão de que a batalha é decisiva, você precisa controlar o território, as novas guerras tendem a controlar a população de maneira política, evitando as batalhas e utilizando do medo para poder segurar aquele território e aquela população. Também existe a questão da tecnologia, o uso da tecnologia nas novas guerras, principalmente no que diz respeito à comunicação, ou seja, você tem o uso de celulares e computadores para poder coordenar aquelas ações transnacionais de maneira a gerar um medo maior para que você consiga controlar aquela população. E o financiamento nas novas guerras é não mais feito como nas guerras tradicionais, que é aquele financiamento entre estados, um estado se alia ao outro para se financiar e dentro desse contexto fazer com que a guerra aconteça, mas sim um financiamento nas novas guerras de uma maneira mais underground, mais subterrânea, mais usando outros recursos que não os tradicionais, como era nas guerras tradicionais, mas sim os recursos mais paralelos, de uso de mercado negro, de uso de extorsão, de uso de diversos outros fatores que vão corroborar para que essa guerra aconteça, mas essa guerra é exclusivamente financiada por recursos não comuns de serem utilizados. Os recursos agora são diferentes, os recursos agora são até de certo ponto ilegais, vamos dizer assim. Dentro da jurisdição dos estados, esses meios de obtenção de financiamento da guerra são ilegais, É curioso ver também que, mesmo que pareça extremamente consensual, mesmo que pareça extremamente unânime, o trabalho da Mary Caldwell e todas essas coisas que nós falamos até agora são passíveis e estiveram sendo muito criticados ao longo do tempo, né? Nós temos, por exemplo, o Herfried Munkler, que vai dizer que as novas guerras não são um fenômeno nem um pouco novo, que elas remontam a um tempo em que o Estado não tinha força suficiente para manter o monopólio da guerra. O que eu estou querendo dizer com isso? Havia um tempo, lá em 1640 e 1700, em que a guerra possuía muitos atores privados, ou seja, mercenários, senhores da guerra, que influenciavam muito no resultado da guerra. O Estado não era necessariamente aquele que protagonizava a guerra. E que, segundo ele, esses atores são os mesmos que atuam hoje, ou seja, principalmente no pós-Guerra Fria, com a queda da União Soviética, nós tivemos a ascensão de vários senhores da guerra. Por exemplo, aquele filme Senhor das Armas, com Nicolas Cage, ele mostra muito a realidade daquelas pessoas que, de certa forma, compraram arsenais soviéticos, que se dissolveram, e revendem esse arsenal para locais em conflito, para desequilibrar ou equilibrar o conflito. Temos também a ascensão de forças privadas de guerra, que estão cada vez mais presentes no cenário global hoje em dia, que nada mais são do que mercenários do século XXI, e que atuam muitas vezes diretamente nesse conflito. Ou seja, para o Munkler, nós estamos voltando ao contexto do século XVI, em que o Estado não mais tem o controle total sobre os acontecimentos da guerra. Um outro autor que vai criticar muito a Mary Caldwell é o Edward Newman, que vai falar que a teoria dela é simplesmente baseada em um conceito de novo inexistente, porque para ele o novo simplesmente já estava lá, ele já existia pré a Guerra Fria, que é o marco que a Mary Caldwell traça para defender a tese dela. E para o Newman, esse tipo de conflito que a Caldwell registra como um novo tipo de conflito, com novos atores e uma nova metodologia de guerra, um novo warfare, é simplesmente inexistente. Para o Newman e para outros autores também que concordam com eles, como o Donald Snow, essa teorização e dicotomização entre as guerras tradicionais e as novas guerras que a Caldwell defende com unhas e dentes, apresentando o estudo de casos da Bósnia no livro dela, enfim, é completamente inexistente e pode ser muito maleável por conta do registro histórico de outros conflitos semelhantes a esses, agora contemporâneos. Eu só tenho um pé atrás com o trabalho do Snow, né? Ué, por quê? Porque geralmente aquele que é Snow não sabe de nada, né? Ah, meu Deus! You know nothing, Jon Snow.
Bom, e com isso a gente termina a parte 1, mas para entrar na parte 2, a gente fez uma entrevista muito bem feita com o professor Gilberto Carvalho de Oliveira, que vai explicar pra gente um pouquinho mais sobre Novas Guerras. Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre o papel da globalização nas Novas Guerras, ele vai falar o papel das críticas a Mary Caldor dentro do debate sobre Novas Guerras, vai falar sobre como funciona essa dicotomia entre nós e outros dentro das Novas Guerras, como as Novas Guerras são fomentadas para essa dicotomia, e também vai falar sobre o papel da ONU combatendo ou tentando combater, na maioria das vezes, as Novas Guerras. O professor Gilberto Oliveira vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse conceito de novas guerras e como essas novas guerras se decorrem. Se você está escutando a gente pelo YouTube, aguarde a segunda parte. Se você está escutando pelo SoundCloud, tá aí. Muito obrigado. Mas não deixe de ficar de olho no front.